Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Cacói com comunicação, agências, marketing, o podcast que a gente conversa com as empresas, com as agências, com os desenvolvedores de conteúdo sobre as novidades. Mais um podcast na versão home office. Então, se nós tivermos alguma dificuldade no som, desde já, por favor, nos dê a sua desculpa. Hoje o tema é atendimento e para tal, estou recebendo aqui o nosso time de atendimento, a Alana e a Thaisa. Olá, tudo bem, gente? Tudo bem? Olá, boa tarde. Muito bem. Para você participar conosco, quem está nos acompanhando aqui na live, via nossa página da Cacói Comunicação, fique à vontade em fazer a sua pergunta, nós vamos tentar responder aqui. Para você que está nos ouvindo nos agregadores de podcast, fica o convite para que você assine o nosso podcast, para que você dê ali a sua avaliação, deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos para que nós possamos levar essa mensagem de comunicação ainda mais longe. Bom, nós prometemos falar sobre SLA, sobre normas de atendimento e etc. E para começar, Thaisa, o que é SLA? SLA. Então, a SLA é o acordo do nível de serviço. Na linguagem prática, é um alinhamento formal de expectativas. Então, a SLA, ela estipula prazos, KPIs, que são índices, objetivos. É um acordo que a gente estabelece com o cliente para poder ter uma desenvoltura, um alinhamento de expectativas excelente e para que a gente não fuja muito das perspectivas aí de o que é esperado, o que podemos oferecer, o nosso desempenho, a gente consegue nivelar isso dentro da SLA. Muito bem. E, Alana, por que você acha que é importante, por que no atendimento é importante a gente desenvolver estabelecer esses prazos? Aonde entra a importância disso? Como a Thaisa disse, na verdade, é uma formalização do alinhamento de expectativas, né? É um documento e é um acordo formal onde se estabelece todos, não somente prazos, né? Que muita gente confunde SLA como sendo somente prazos de execução de serviço, dos serviços, mas qual o papel de cada um, qual a função de cada um e também os prazos, né? Então, a partir do momento que a gente tem tudo estabelecido formalmente e todos estão cientes, tanto o prestador de serviço como o cliente, a gente sabe exatamente o que se esperar, né? A agência consegue se preparar e o cliente sabe exatamente o que cobrar e quando cobrar, então ele já consegue ter um tempo de planejamento, ele consegue saber quanto tempo antes ele tem que pedir e o que ele vai receber, né, mais importante de tudo isso, né? Então basicamente é um alinhamento de expectativas onde todo mundo sabe o que cobrar e o que vai receber. Thaisa, resumindo para a gente, qual é a função do atendimento dentro de uma agência? A função do atendimento, ela tem algumas perspectivas, eu diria. Para o cliente, ele é uma forma de traduzir, a gente consegue traduzir essa linguagem, o que o cliente espera para dentro de uma equipe de marketing. A equipe de marketing, ela tem uma comunicação muito diferente do que as pessoas no dia a dia elas têm, então é muito mais fácil o cliente poder ter um ponto focal, passar que ele espera, o que ele deseja, passar o objetivo dele e a gente traduzir e separar isso dentro da agência. A gente também tem o papel de fazer a cobrança de acordo com o cronograma, estabelecer algumas diretrizes de entrega. A importância do atendimento é isso, é unificar e facilitar a conversa do cliente final com a agência. Nós somos a ponte entre esses dois. Alana, e qual é a frequência ideal que você precisa manter contato com o cliente? Quer dizer, o cliente tem vários jobs, o cliente tem uma série de demandas, e tem algumas vezes que você planejou, antecipou, fez as ações dele, e acaba tendo um hiato de comunicação. Você pode deixar esse ato é ok? Você precisa entrar em contato com certa frequência? Como é que funciona isso para vocês aí? De jeito nenhum, né? Esse hiato, a gente sempre, na nossa equipe, a gente sempre fala, o cliente que está quieto demais, nem reclama e nem pede nada, é o cliente que mais preocupa. Não, o cliente que mais preocupa não é o que está sempre te cobrando ou que está sempre perguntando. O cliente que preocupa é aquele que está sumido,
né? Então, a gente estabelece alguns pontos de atenção. Por exemplo, uma vez por mês, salvo a situação atual, a gente gosta de se reunir com todos os clientes para apresentação de resultados, né? E tem alguns clientes, na verdade, que fogem, né, dessa conversa, porque sempre está muito ocupado, tal. Então, uma vez por mês é sagrado, né, a equipe de atendimento falar com o cliente, se reunir presencialmente para apresentar os resultados, né. O atendimento acaba ficando na linha de frente todo dia, os clientes que têm mais demanda, a gente acaba falando diariamente com eles. E os que estão sumidos, a gente, a cada 15 dias, pelo menos, faz a provocação. Pega o telefone e liga. Não é e-mail, não é WhatsApp, que isso já é comum, né, do dia a dia. É pegar o telefone e ligar, trocar ideia mesmo para ver o que está acontecendo, né? Na conversa que você sente se tem algum problema ou se é só agenda ocupada mesmo, né? Então é isso. Cada 15 dias, para os clientes sumidos, a gente pega o telefone e liga, mas religiosamente, uma vez por mês, a gente apresenta resultados. E mudança de estratégias, a nossa equipe gosta de ir à linha com o cliente, na nossa SLA, de trimestralmente a gente rever as estratégias, né, do que está acontecendo. Entendi. Eu acompanhei ali no YouTube, em algumas postagens do blog de vocês, que tem o Kickoff, né? O Kickoff é uma ferramenta para explicar mais ou menos quando o cliente chega, realizado esse Kickoff. Mas para que ele serve? Para que serve o Kickoff na prática, Thaisa? Quando o cliente chega inicialmente na Cacói, ele recebe as boas-vindas calorosas da equipe inteira e ele já vem pré-brifado por causa da nossa equipe comercial, né? Não há como fazer uma venda, a venda da agência é totalmente consultiva, então ele já vem com um escopo definido. Quando a gente recebe esse escopo, a gente tem a noção do que vai ser desenvolvido, mas nós não temos um conhecimento próximo ainda, nós não temos um aprofundamento necessário com o cliente. Então é para isso que serve o Kickoff, para a gente tirar todas as dúvidas em relação ao que é feito, o que vai ser divulgado, como vamos conversar, a dinâmica. A gente estabelece realmente no Kickoff uma imagem mais aprofundada de quem é o nosso cliente. Entendi. Então, no Kickoff é o momento em que você, por exemplo, aqui um exemplo tosco qualquer, só para a gente se situar, eu, cliente, gosto de azul, mas não gosto do rosa. Eu quero que vocês tenham uma linguagem mais formal do que mais informal. Eu quero que vocês usem meme, não quero que vocês usem meme. Enfim, todas as características que o cliente tem para si é que vocês fazem essa captação final. Então, esse Kickoff, na verdade, ele reúne vários, se não todos os setores da empresa, é isso? Exatamente. Todos os setores envolvidos no projeto estão presentes no momento do Kickoff, justamente para tirar essas dúvidas específicas, tanto de gosto, quanto dinâmica, quanto das preferências realmente do cliente, de como ele quer ser tratado e representado. Alana, há uma polêmica muito grande em todas as agências, que são os trabalhos de refação, né? A refação é algo que atormenta 5 a cada 5 atendimentos, 5 a cada 5 pessoas da arte, 5 a cada 5, enfim. Como é que você diminui essa questão da refação e a palavra final sobre um job qualquer? Aqui vamos usar um exemplo. Arte, um post para Facebook. A palavra final é da agência ou é do cliente? Ou depende? Polêmica para você. Bem-vinda. Vamos lá. Não, primeiro, eu acho que para diminuir refação é um briefing bem feito, né? Então, aí que entra o papel importantíssimo do atendimento, que é quem pega o briefing do cliente e traduz a vontade do cliente para a equipe, nesse caso, para a equipe de arte. Então, o primeiro passo de tudo, para evitar essas refações, é um briefing bem feito, né? Mesmo assim, quando o briefing foi bem feito, às vezes o cliente está querendo mostrar uma coisa que nem ele mesmo sabe, então aí que começam as refações. O papel da agência é orientar, sempre. A agência orienta, você pega o que ele quer transmitir, né, o que você quer com esse post do Facebook, como você disse, o que você quer transmitir, qual é o seu objetivo, e a gente orienta a melhor forma de se fazer isso, né, esse é o nosso papel. Se o cliente
continuar, não, mas eu quero fazer desse jeito, porque eu acredito desse jeito, a palavra final vai ser do cliente, afinal o serviço é dele, ele que quer transmitir. Mas nós vamos deixar claro que nós orientamos que se faça dessa forma. Se fizermos dessa, tudo bem, sem problemas, vamos fazer, mas os resultados serão seus, né? Então, os resultados serão seus e apenas seus. Até porque você tocou num ponto importante aqui na questão de resultados, porque quando você deixa, e aí tem muita agência que não se responsabiliza pelo resultado quando ela efetivamente faz todo o serviço e tem toda a decisão editorial nas suas mãos. Mas quando o cliente pega, entre aspas, o filho para criar, executa, dirige todo o processo, ele transforma a agência numa mão dele, né? Ele transforma a agência, entre aspas, num empregado dele, em que ele manda e desmanda. E aí o resultado efetivamente é dele. E talvez muitas vezes ele vem cobrar as agências, isso é muito comum no meio, por algo que a agência muitas vezes falou assim, olha, não recomendo, não faça isso, não vai por aqui, o resultado não acaba não acontecendo, né, Thaisa? Isso é comum, você passa por isso? Ou já passou? Já passei em várias situações, é comum acontecer. Um cliente ou outro sempre aparece com essa demanda de um resultado a partir de algo que não foi gerado através da agência, né? Então, eu sempre digo que a agência tem o papel de direcionar, como a Alana falou, e é a nossa obrigação colocar esse direcionamento, essa provocação para o cliente. E nós temos um papel estratégico. Se você contrata uma agência de marketing, você precisa confiar no papel estratégico, no know-how de uma equipe inteira que trabalha com isso todos os dias e deixar isso na mão da agência. Não é o que acontece todas as vezes e é por isso que nós colocamos essa diretriz, né? Os resultados são seus, sejam eles bons ou ruins. Em grande maioria não tende a ser muito satisfatório, mas é uma experiência diária. Mas é o fato que acontece, né? Mas hoje, é o que acontece. Hoje de manhã, a nossa amiga Isa, que iria participar aqui num dos episódios, acabou tirando férias, ela fez uma frase sensacional, que evidentemente eu não vou encontrar, porque senão ia ser muito fácil, né? Que muitas vezes as pessoas... anteriormente, as pessoas estavam buscando as agências digitais porque consideravam ser um mal necessário, o mundo digital. Agora virou necessário em meio ao mal. E eu acho que essa frase é sensacional e sintetiza muito do momento que nós estamos vivendo enquanto agência. Por quê? Porque as pessoas realmente estão precisando desse braço para que as suas operações continuem, para que elas continuem vendendo, para que as pessoas entendam que sim, é preciso estar presente no mundo digital sob pena de fechar as portas. É muito simples isso. Agora, a Alana em algum momento tocou em briefing, né? O que é o briefing? Existe briefing para tudo? E como é que é um briefing bem feito? O que esse briefing bem feito precisa conter, Alana? Sim, existe briefing para tudo, porque cada job, que a gente chama, cada projeto, tem um objetivo específico. Então, o briefing ele serve para a gente pautar todas as vontades, desejos e o que o cliente espera receber no final, né? Só que nem sempre, como eu disse, um briefing técnico demais, por exemplo, um briefing para desenvolvimento de uma marca nova, né? Então, às vezes, o cliente responde aquilo da maneira que ele acha que quer, mas, no fim das contas, na conversa, com o atendimento, a gente que tem esse contato mais diário, a gente sabe que não é aquilo que ele está querendo passar. Então, o briefing bem feito não é necessariamente seguir à risca o que o cliente anotou lá, ticou como se fosse o desejo dele. Porque a gente, conhecendo o atendimento, que tem um contato diário, conhecendo o cliente, vai direcionar, ele escreveu isso, mas eu acho que se a gente for um pouquinho mais para cá do que para lá, vai atender melhor ele. Então, o briefing bem feito, na minha opinião, é aquilo que a gente alia o que o cliente, o desejo do cliente, com aquilo que a gente, com o atendimento, com o dia a dia, sabe que é o resultado que vai ser mais satisfatório do que até aquilo mesmo que ele pensou que queria.
E pode ter certeza que isso sempre dá certo. Quando a gente segue à risca um briefing que o cliente ia tratar, quero isso, porque é uma coisa mais técnica, como a Thaisa disse ali no começo, uma principal função do atendimento é saber traduzir o que o cliente está falando para uma linguagem mais técnica, ali para o pessoal do design, para o pessoal de redes sociais, o pessoal de programação, mas também ao contrário, né? Saber o que esse pessoal do design que fez aqueles termos técnicos sobre a marca, sobre alguma coisa, está querendo dizer para o cliente. Então, é uma via de duas mãos, é essa tradução que o atendimento faz. Então, se eu entendi direito, você envia o briefing, não necessariamente com a presença do cliente, o cliente responde o briefing, e aí no kickoff ou numa reunião posterior ou algo assim, você bate aqueles itens meio que explicando cada um deles para entender se é aquilo mesmo que o cliente quer. Além disso, vocês colocam a expertise de vocês, o conhecimento que vocês têm com relação ao cliente para a serviço disso também. É isso, né? Exatamente, exatamente. Então, primeiro, ele faz aquele preenchimento ou presencialmente ou sozinho, né? E depois a gente bate com ele. Ó, isso significa isso, é isso que você está esperando? Então, isso da gente destrincha e tem que ser muito bem destrinchado de fato, porque ocorre muita mudança uma vez que a gente está explicando os itens de um briefing. Uma coisa palpável do trabalho de atendimento, já nos encaminhando para o final, uma coisa palpável do trabalho de atendimento talvez seja a apresentação de relatórios de mensuração de resultados. E aí você tem coisas que são como a métrica da vaidade, que são aqueles números que não dão resultado direto dentro do objetivo do cliente, mas que ele gosta de ter, quantos likes eu vou ter em alguma coisa, e tem um resultado mais palpável, por exemplo, nos anúncios de Google, você recebeu na sua página 1.000 clientes que vieram referente a esse anúncio. Essa parte dos relatórios é importante, Thaisa, ser uma mão de via dupla, né? Tanto a agência estar preparada, estar condizente com os objetivos que o cliente quer, quanto você, na hora de apresentar a eles, saber entender, interpretar os resultados, porque se o cliente não te dá o feedback sobre aquele resultado, você não consegue mudar qualquer coisa, e aí você tem um trabalho ruim apresentado, e não necessariamente ruim porque a agência é ruim ou porque o cliente é ruim, mas simplesmente porque os objetivos estão opostos, mas você também, na hora de apresentar, o cliente pode ser levado ao erro de achar que aquilo não está bom quando está. É isso, né? Isso. A grande vantagem do marketing digital é a possibilidade que nós temos de metrificar praticamente tudo. A gente define um índice ou um objetivo em específico e a gente consegue metrificar. Isso é uma grande vantagem. Então, fica muito mais fácil para apresentar isso através de relatórios. Apresentando isso através de relatórios, a gente consegue entender tanto onde podemos melhorar, e onde podemos investir mais, onde podemos forçar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de energia. Só que boa parte disso vem também do feedback do cliente. Se o cliente não, para mim, pode estar ali no resultado maravilhoso que eu estou apresentando ali, com tantos cliques, com CTR bom, um índice de conversão bom, só que para ele não está resultando naquilo que ele precisa. Eu preciso desse feedback, preciso entender quem é que chega na porta dele. Então, os relatórios funcionam mais ou menos dessa forma. Os relatórios digitais eles são muito superiores realmente aos relatórios da mídia tradicional, porque você tem uma certeza do que está entregando, de quem está clicando, de onde está vindo, com que frequência e etc. Gente, agora colocar vocês duas na fria para a gente quase encerrar. A penúltima pergunta: qual é o propósito de existir o atendimento, Alana? Atendimento é o agregador, né? É o agregador da agência com o cliente, é a ponte que liga a agência com o cliente. A gente consegue antecipar as necessidades, porque a gente está todo dia, né, frequentemente em contato com o cliente, diferente das outras equipes, né, que não tem esse contato direto. Então, a gente consegue antecipar os possíveis problemas que possam vir a ter, a gente consegue antecipar as necessidades, até mesmo antes do próprio cliente, né? É o agregador, o organizador de todas as informações do cliente, todas as necessidades do cliente e a tradução, que a Thaisa bateu bem de tudo,
de tudo que o cliente precisa para todas as equipes. Thaisa, qual é o propósito da existência do atendimento? A Alana englobou bastante aí, deixou nadinha para mim falar, não. Mas é justamente isso, é usar tudo que a gente tem de conhecimento da outra ponta, né, que é a ponta final, a ponta da agência, e utilizar isso a favor do nosso cliente. Pescar no ar ali os objetivos, trocar uma ideia mais direta, entender como é que está funcionando do lado dele também, para conseguir traduzir para a nossa ponta aqui. A propósito de existência do atendimento é simples e puramente isso: conexão, tradução, é a ponte, é a ligação entre um lado e o outro. Só complementando, eu acho que principalmente também de nada adianta a agência prestar um serviço excelente, como geralmente se faz, ter os melhores serviços se você não comunica isso. Então, o atendimento é muito isso também, de você de mostrar o valor no que está sendo feito, de mostrar não somente os resultados, mas de se mostrar o valor de tudo que a equipe toda realiza. Muito bem, para encerrar, o cliente tem sempre razão? Aprendi com um grande gestor meu, não sei se você conhece, que sempre nos provocava com quando o cliente tem razão. A resposta é pura e simplesmente quando ele tem razão. Tem razão. Então, é somente isso, né? A gente vai defender sempre... nós somos o time do cliente dentro da agência, nós somos os principais defensores. Se ele tem razão, nós vamos brigar por ele lá dentro, nós sempre vamos vestir a camisa dele. Se ele não tiver razão, nós vamos explicar o porquê ele não tem razão, e simples assim. O cliente tem sempre razão quando, de fato, ele tem razão. Alana, muito obrigado. Thaisa, muito obrigado por vocês participarem conosco. E você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, pode participar dos nossos grupos. Primeiro, temos o nosso grupo de WhatsApp, 41 30 14 7662. Você pode pedir para participar do nosso grupo e 3 vezes por semana, não tem discussão, não tem bom dia, 3 vezes por semana você vai receber uma dica de marketing. Nós também estamos no Telegram, e aí eu não lembro de cabeça o link, vai no nosso Facebook e tem o link. E, de novo, reforçando, assine o nosso podcast, comente, dê a sua estrelinha, dê o seu joinha e compartilhe para os amigos. Vamos levar a palavra da comunicação digital mais longe. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. E daqui 15 dias nós estamos de volta com outro tema de relevância para o mundo da comunicação. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.